Como ser reconhecido no cartório e crescer em 5 passos. Hoje eu quero conversar com você que trabalha em cartório e tem um desejo muito comum: crescer profissionalmente, prosperar, ser reconhecido, ser respeitado e, quem sabe, assumir mais responsabilidades, sendo promovido. Esse desejo é legítimo, é natural, a gente quer evoluir. Mas existe um ponto importante que poucas pessoas falam com clareza: o espelho não sorri para você se você não sorrir antes. Isso quer dizer que a promoção ela não vai acontecer por si só porque você quer. Promoção acontece porque você se torna necessário, alguém melhor, extraordinário. E aqui está uma verdade que pode ser um pouco dura, mas é libertadora. Se você não mudar algumas atitudes, é possível que veja colegas sendo reconhecidos, sendo promovidos antes de você. E até mesmo colegas que tecnicamente parecem menos preparados. Isso acontece porque reconhecimento não é só técnica, é postura, visão, comportamento, energia. Hoje eu quero te mostrar 5 atitudes práticas que fazem um profissional crescer dentro do cartório. Primeiro, reconheça o cartório como um todo. Muitos profissionais cometem um erro silencioso, conhecem só o seu setor. O escrevente que entende só de protocolo, por exemplo, de encaminhamento. O auxiliar que só entende do seu atendimento. O profissional que nunca se perguntou como funciona o resto do cartório e o que vai acontecer com aquele ato na vida do cliente. O problema disso é bem simples: quem conhece pouco, contribui pouco. O profissional que cresce é aquele que começa a compreender o funcionamento do cartório e pensar sobre as suas ações. Por exemplo, se você trabalha no atendimento, tente entender o que acontece depois que aquele serviço sai da sua mão. O porquê do cliente precisar daquele ato. Se você trabalha no registro, procure compreender quais erros mais chegam no atendimento e por quê, e como solucioná-los. Se você trabalha na parte administrativa, tente entender os fluxos técnicos. Isso muda tudo, porque quando você entende o todo, as suas sugestões ficam mais inteligentes, as suas decisões mais seguras e você pensa sobre a melhoria do processo. Isso é sabedoria. Existe uma frase muito verdadeira: a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E no cartório a oportunidade geralmente acontece quando alguém sai de férias, quando surge um novo projeto, quando um funcionário sai às pressas e outro precisa ocupar aquele cargo. Então você precisa estar preparado. É ali que você aparece. Dica 2. Seja proativo de verdade. Proatividade não é ficar até mais tarde todos os dias. Proatividade não é fazer o trabalho dos outros sem critérios. Proatividade não é se sobrecarregar e entrar em sofrimento e até reclamar no trabalho. Proatividade é se antecipar às necessidades, é perceber um problema antes que alguém precise pedir. E eu vou te dar um exemplo real de cartório. Imagine que você percebe que sempre faltam documentos e um tipo específico de atendimento. Uma pessoa proativa não reclama apenas, ela sugere um checklist, ela propõe uma melhoria, uma conferência antes, ela organiza um modelo de orientação para o balcão. Ela ajuda a reduzir o retrabalho, ela se coloca à disposição do líder com sugestões. Outro exemplo é quando você percebe que um colega vai sair de férias, você se coloca à disposição para aprender as rotinas. Quando isso acontece, o gestor começa a enxergar você como alguém confiável e proativo. E confiança é uma das moedas mais fortes dentro do cartório. Sugestão 3. Mostre resultados. Muita gente trabalha muito bem, mas ninguém percebe. Essas pessoas trabalham silenciosamente, não querem aparecer. Mas a pessoa que nunca comunica os seus resultados, o seu trabalho, as suas competências, passa despercebida também. Porque mostrar resultado não é se gabar, é dar visibilidade àquilo que você traz de valor para o cartório. Por exemplo, se você organizou um arquivo, reduziu um tempo de busca de documentos, isso é um bom resultado. Se você ajudou a diminuir erros no setor de certidões, se você trouxe uma sugestão importante, isso é um grande resultado. É extraordinário, aquilo que ultrapassa as suas regras básicas, suas tarefas básicas. O titular ou o gestor nem sempre consegue enxergar tudo o que acontece no dia a dia, porque também eles estão mergulhados nas suas responsabilidades técnicas, na sua rotina.
Por isso, aprender a comunicar as melhorias, os seus valores com clareza, é uma habilidade profissional muito importante. Isso não é ego, é maturidade profissional. Participe mais. Dica 4. Invista em conhecimento contínuo. Se tem uma característica que os líderes de cartório realmente valorizam, é o conhecimento técnico. O ambiente extrajudicial muda o tempo todo. Provimentos novos surgem, normas atualizadas o tempo todo, tecnologias implantadas, e quem não estuda fica para trás. E aqui existe um detalhe importante. Quando o líder percebe que um funcionário estuda, que ele está atento às mudanças, cria-se uma identificação natural, porque o titular também precisa estudar muito, então ele começa a te respeitar. Participe de cursos, palestras, treinamentos, trilhas técnicas como as da Cartório Flix. E busque não só o que é obrigatório, mas também o que pode ampliar a sua visão. Plataformas de ensino específicas do extrajudicial, como aqui a Cartório Flix, te ajudam muito nesse processo, porque elas reúnem conhecimento técnico, mas dicas comportamentais que aceleram o teu crescimento. O conhecimento ele transforma a forma como você pensa e se comporta, te traz poder pessoal. Dica número 5, pratique o autoconhecimento. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito sincera. Se o cartório fosse seu, você se promoveria? Pense nisso com honestidade. Você confiaria no seu nível de atenção, na sua organização, na sua postura, na sua entrega? O crescimento profissional começa da própria consciência. O profissional que cresce é aquele que revisa os seus hábitos diariamente, observa os seus erros, melhora a sua comunicação, cuida da apresentação pessoal e respeita os horários e as regras. É aquele que percebe quanto tempo perde no celular, quanto ele investe em aprendizado. É aquele que se pergunta todos os dias o que eu posso fazer hoje ou o que eu fiz hoje para me aproximar daquele profissional que eu quero ser. Autoconhecimento não é teoria, é prática diária e é trabalhoso. É quando a sua postura começa a refletir o profissionalismo de forma consistente. O reconhecimento passa a ser uma consequência. Mas o que todos esses pontos têm em comum? Todos eles falam sobre responsabilidade pessoal. Se você quer crescer, você tem que se responsabilizar pelo seu comportamento. Você tem que se comprometer com aquela pessoa que você quer ser e começar a agir hoje na mesma linha, na mesma direção desse profissional. No cartório, quem cresce não é apenas quem trabalha muito, é quem trabalha com visão, com disciplina, com maturidade, uma mentalidade de evolução e crescimento contínuo. Não existe crescimento profissional sem estudo e sem comprometimento, sem constância. Não existe um cargo que remunera bem sem ter uma base sólida e consistente, e isso se conquista com dedicação, estudo e bons relacionamentos. Não existe destaque técnico sem estudo. Respeito sem conhecimento. Você pode até pensar, mas o meu líder não faz assim. Pode ser, mas você certamente não quer ser como esse líder. Você quer ser um líder melhor e contar com a admiração e o comprometimento da sua equipe, porque ser líder sozinho também não funciona. Então lembre-se, não é um detalhe estudar. Estudar é imprescindível. Se relacionar bem é imprescindível para o crescimento da sua carreira, porque bons relacionamentos e estudo geram confiança. Quem estuda cresce. E se você quer ser reconhecido, comece hoje. Ajuste uma pequena atitude que não está legal, aprenda algo novo, observe um processo que você ainda não conhece, leve uma sugestão para o seu líder, para que ele te veja. E lembre-se que talvez ninguém perceba no primeiro mês, mas no segundo, talvez já comece a primeira sementinha a brotar. E a diferença que faz é quando você segue trabalhando confiante, com constância de comportamento, sem se desmotivar. Agora, antes de eu encerrar essa aula, eu quero te deixar um convite, um lembrete muito importante. Se esse conteúdo faz sentido para você, se essas dicas agregam valor para a tua carreira, se em algum momento dessa aula você se enxergou em alguma situação que pode aprimorar, então não deixe esse aprendizado parar nesse vídeo.
coloque em prática, crie o seu planejamento de carreira, porque ninguém vai te entregar ele pronto. Observe a sua postura amanhã e depois, escolha um ponto a melhorar a cada semana e principalmente continue aprendendo. Porque crescer no cartório, crescer na vida não é um evento, é um processo contínuo, um degrau de cada vez, e o estudo é imprescindível, especialmente porque você decidiu trabalhar em cartório. E se você quer acelerar esse crescimento, eu recomendo que você entre para uma das trilhas de aprendizado da Cartório Flix, onde você vai encontrar conteúdos técnicos e comportamentais pensados exatamente na sua rotina de cartório, para que você se destaque no extrajudicial e construa uma carreira sólida. Agora eu quero te pedir uma coisa, bem rápida. Se esse vídeo te ajudou, curta para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Compartilhe com algum colega de cartório ou um funcionário seu que está querendo crescer e não está vendo alguns pontos cegos nas suas atitudes. Deixe um comentário aqui me contando qual das atitudes você pratica ou qual você pretende começar a praticar a partir de hoje. Eu leio os comentários e gosto muito de saber o que está fazendo sentido para vocês. Nos vemos na próxima aula e continue evoluindo.